podem anotar, então usem as anotações, né? Prestem bastante atenção, perguntem, questionem se for o caso, tá? Não tem problema, estou aqui para responder as questões de vocês, tá? Então, com certeza, nós vamos tentar fazer o máximo para uma melhor qualificação de vocês. Bom, nesse ponto aqui do edital, iniciando, né, o ponto número 1, tá, o item 1, aqui o primeiro tópico, ó, noções de sistemas operacionais. Bom, tem vários sistemas operacionais, né, tem Linux, tem Windows, mas aqui está bem específico, ele está pedindo, né, Windows 10, tá? Então não vai cair questões do Windows 7, de qualquer outro Windows. Então as questões relativas a sistema operacional vai cair do Windows 10. Essa questão do 32 e 64 bits, né, é só em relação ao sistema de leitura de dados, né, que pode, sendo de 64 bits, tem algumas funcionalidades a mais. Tá? Mas a gente vai ver essas diferenças entre os dois tópicos. Então, o Windows 10 no modo geral. Levante a mão quem usa o Windows 10 no seu computador, uns quantos, tá? Então, alguns talvez usem, mas não conhecem. Tá? Outros já estão familiarizados. Então, o Windows 10 é muito usado hoje na atualidade. Mas tem gente que usa ainda o Windows 7, tem gente que usa Linux, né? Pode vir do critério de cada um. Bom, em relação a editores, o segundo tópico, né? Então, edição de textos, planilhas e apresentações, tá? Então, para entender, ó, edição de textos, tá? É o Word. Então, o que vai cair é o Word. Então, quando fala edição de texto, pode cair qualquer coisa sobre o Word. Ele está pedindo aqui do Microsoft Office. Porém, todavia, entretanto, esse tópico aqui judia um pouco da gente. Ali no final diz LibreOffice 742. Eu até depois vou separar o material e vou passar para vocês esse material separado, porque não tem como, não tem tempo hábil para vermos os dois sistemas. Então, essa parte do LibreOffice, eu vou passar, por exemplo, numa aula, as diferenças entre os atalhos. Por exemplo, abrir um arquivo no Word, qual o comando que é? Abrir um arquivo lá no LibreOffice, qual o comando que é? Tá? Quem é que sabe? Eu quero abrir um arquivo existente, qual o comando de teclado que eu pressiono no Word para abrir? Ctrl? Como? Para abrir um existente. Para entrar na lista e abrir um arquivo que já existe. Ctrl? Né? Então a gente vai ter esse detalhe. Ó, só uma dica que eu vou dar aqui rápida para vocês. Ó. Quando se trata do Office, os comandos do Word, Excel e PowerPoint, os comandos serão em português, tá? Na língua portuguesa do Brasil. Quando se trata do LibreOffice, aí os comandos serão em inglês. Beleza? Então eu vou dar essa primeira dica. Eu quero abrir um arquivo existente. Então, abrir. Então vai ser, no Word, vai ser Ctrl A, né? Ctrl A, abrir. Beleza? Tá? Se caiu essa questão, não pode errar. Tá? Então, e se for no LibreOffice, dizer, segundo, né, o LibreOffice Writer, que é a versão, né, paralela, digamos, parecida com o Word, no LibreOffice, qual o comando para abrir um arquivo existente lá? Ctrl? Muito bem. Ctrl O. Por quê? Porque em inglês abrir é open. Tá? Então é Ctrl O para abrir um existente. Ok, pessoal? Tá. E para gerar um novo, eu quero abrir uma tela em branco e começar um novo arquivo no Word. Qual o comando? Ctrl N é negrito. Entenderam? Então Ctrl N é para ligar o negrito. Então não é Ctrl N. Então qual seria a letra? Ó, como que escreve a palavra novo? Ó, novo. Beleza. Então, Ctrl N não é, porque Ctrl N liga o negrito. Sabe o que é negrito? Aquele para ficar a letra mais forte, né? Ctrl I é para ligar o itálico, né? Ctrl S é para ligar o sublinhado, né? Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S é negrito, itálico, sublinhado. Tá? No Word, Excel e PowerPoint. Então, abrir um novo, não é Ctrl N. Então é Ctrl, é a segunda letra da palavra novo. Certo? Então, Ctrl. Legal? Então, no LibreOffice, Ctrl O vai abrir um arquivo existente. No Word, o Ctrl O vai abrir um arquivo novo. Legal? Tá? Então, Ctrl O abre um novo. E lá no LibreOffice, qual seria para abrir um novo? Aí é N.
The new, né? É em inglês. Ctrl N, mas é new. Tá? Então, aí o Ctrl N não tem, porque em inglês, por exemplo, se vocês olharem, ó, negrito, itálico e sublinhado, tá? Eu estou dando uma dica, né? Negrito, itálico e sublinhado no Word. Lá no LibreOffice, ó, no LibreOffice, os nomes são outros. Negrito é um termo usado no Brasil. Nenhum outro lugar usa esse termo negrito. Tá? É forte, encorpado, né? É bold, né? É bold. Então seria o quê? Ó, lá em inglês é B, I e U. Porque é bold, italic, esse é igual quase, e o U. Como é que é sublinhado em inglês? Ó, aqui é sublinhado, negrito, itálico, sublinhado. Como é que diz sublinhado em inglês? Alguém sabe? Quando vocês vão mandar um e-mail para alguém, vocês já viram um e-mail? O e-mail da fulana é qual? É Maria, aí tem um tracinho lá embaixo, como é que a gente diz? É isso aí em inglês. Underline é sublinhado em inglês. Tá? Então, underline começa com que letra? O pessoal vai dizer A, underline. Não é, é U. É o U, é esse aqui, ó. Underline. Escreve com U. Underline. Show? Tá? Então, ó, negrito, itálico, sublinhado. Qual o comando em português? Ctrl N negrito, Ctrl I itálico, Ctrl S sublinhado. Lá no LibreOffice, aí LibreOffice, Writer, Calc, Impress. Tá? Então os programas, vamos lá. No Office, ó, no Office da Microsoft é o Word, Excel e PowerPoint. Aí no LibreOffice, quais são os substitutos? Então, quem é o substituto do Word no LibreOffice é o... Falei agora. Writer. Tá? Então, no Word, no Office e no LibreOffice. LibreOffice, quer dizer Office livre, não precisa pagar. Tá? É uma versão, né? É uma versão, no caso, gratuita. Ó, então, o Word é o editor de texto no Office. No LibreOffice é o Writer. Tá? No Office, qual para planilha eletrônica? Para planilha de cálculo? Excel. Aqui no LibreOffice, qual é o nome? Quem sabe? Quem sabe faz ao vivo. E aí? Ninguém sabe? Então, vamos lá. Calc. Tá? É o Calc. E o PowerPoint, esse aqui é mais difícil. O pessoal não comenta quase não cai em concurso, só como aqui diz, né? Aqui, ó, editor de texto, planilha e apresentações. Apresentações e slides. Então cai. Tá? Então cai o Word, Excel e PowerPoint e os seus genéricos, digamos assim, Writer, Calc e Impress. Tá? Aqui um R. Ó, Impress. Então esses são os, digamos, genéricos do Office. Então, no Office é o Word, no LibreOffice é o Writer. No Office é o Excel, no LibreOffice é o Calc. No Office é o PowerPoint, no LibreOffice é o Impress. Legal? Comandos de teclado. Aqui, geralmente, 99,9% tudo em português. Tá? Aqui tudo em inglês, 100% em inglês. Todos os comandos em inglês. Legal? Então vamos lá. Eu quero, por exemplo, ligar o negrito. Então, Ctrl N, o itálico Ctrl I, sublinhado Ctrl S. Se for aqui, ó, se for nesses, é B e U. Ctrl B, negrito, Ctrl I, itálico, Ctrl U, sublinhado. Legal? Então, esses comandos são para isso. Então, esses estão descartados para outros comandos. Não tem como. Por exemplo, quem é que sabe... Eu estou dando esses comandos, pessoal, porque são os comandos mais básicos dentro do... Quando cai comandos de teclado. Só que eles cobram os comandos básicos muitas vezes. A maioria das vezes eles têm cobrado comandos básicos. Até porque às vezes a pessoa não sabe mesmo nem o básico sobre os comandos. Então vamos lá.
Para imprimir, esse nos dois é igual. Ctrl? Não. Esse é o mais famoso de todos. É Ctrl P. Né? Todo o programa, ó, esse 99,9, todo programa que tem comando de impressão sempre é Ctrl P. Então, Ctrl P para imprimir. Mesmo, ó, ele vem da palavra print em inglês. Por isso que eu disse que o Word é 99% em português, porque nesse caso é em inglês. É um padrão americano que foi instaurado em todo o mundo. Né? Então, Ctrl P é o comando para imprimir. Então, quero imprimir? Ctrl P. Tá? Ctrl P vai ser o comando para imprimir. Bom, não teria como ser Ctrl I também, porque Ctrl I no Word é itálico. Né? Então, não teria como. Vamos lá. Qual outro comando? Vamos lá. Eu quero salvar. Eu fiz um trabalho, eu quero guardar ele. Guardar é salvar. Detalhe, no Office se tu instalar o Office, o Word, em português de Portugal, tá? Lá eles não dizem salvar. Em Portugal eles dizem guardar mesmo. Tá? Mas aqui para nós falamos salvar. Então, qual o comando de teclado para salvar no Word? Ctrl S é para sublinhar. Ctrl A é para abrir. Ctrl L é para localizar. Ctrl V é para colar. Então, dessa vez não vai dar. E aí, pessoal, o que vocês acham? Ó, eu vou dar um macetezinho. Esse comando de salvar no Word, salvar do Word é uma incógnita. Na verdade, eu nunca descobri, e cada um dá uma explicação diferente, o porquê que é esse comando de teclado. Tá? Mas a explicação mais legal que eu achei é assim, ó. Ctrl A é para abrir. Né? Eu quero abrir um documento existente, eu dou Ctrl A. Para salvar, eu dou Ctrl B. Tá? Ctrl B é para salvar. Tá? Aí qual é a dica que eu dou para vocês, que vários cursinhos eu já assisti a aula que o pessoal fala sobre isso, tá? Bombeiro, salva, tá? Então, Ctrl B, B de bombeiro. Então, falou em salvar documento no Word, Ctrl B, tá? Então, Ctrl B é para salvar. Quero abrir um existente, Ctrl A. Quero iniciar um novo, Ctrl O. Então, no Word, Excel e PowerPoint é assim, tá? É assim, esses três comandos. Bom, e para salvar no LibreOffice, no Writer, no Calc, no Impress, qual que vocês acham que é o comando? É assim mesmo. Ctrl S. Por quê? Save, né? Save, salvar em inglês, tá? Então é Ctrl S para salvar. Ctrl S para salvar. Bom, quem está familiarizado com editores de texto, com programas no modo geral, muitas vezes eu ocupo um documento para gerar outro. Por exemplo, eu tenho um atestado que foi feito para alguém. Né? Eu fiz um atestado para alguém. Aí daqui a pouco chegou outra pessoa, eu quero montar um atestado, eu quero usar aquele modelo, né? Eu quero usar aquele arquivo como modelo para criar outro. Então eu entro no arquivo e dou qual comando para gerar um outro? Me ajudem, vamos lá. Quem usa computador? O pessoal só usa celular? Hã? Hã? Tá, e pelo mouse, qual comando que tu iria? Para salvar, como eu falei, para salvar gerando outro. É bem comum acontecer isso, a não ser que o pessoal não trabalhe muito com o computador. Hã? Salvar como? Esse é o nome do comando. Né? Vocês colocam lá, por exemplo, vão com o mouse, arquivo salvar como. Né? Aí vocês geram um outro documento a partir daquele, é o salvar como. Agora eu pergunto, qual o comando de teclado para fazer isso? Alguém sabe? Tá, então no Word, ele é um pouquinho fora do padrão também, que nem o Ctrl B para salvar, normal. Tá? Então é uma tecla de função. Na parte de cima do teclado tem as teclas de função. Tem do F1 até o F12. Né? F1 até F12. E é o F12. Tá? É o último F das teclas de função. Então eu estou no Word, estou no Excel, estou no PowerPoint, entrei no documento e quero gerar outro. Quero gerar outro documento. Então eu faço F12, ele abre a tela para salvar, eu coloco outro nome e salvo. Então ele salva uma cópia daquele documento. Tá? Então é o salvar como. Então
Então, qual é o comando de teclado? F12. Lá no LibreOffice eu acho mais fácil, porque é Ctrl S para salvar, né? E Ctrl Shift S para salvar como lá, tá? Então aqui é bem mais fácil para salvar nesse caso. Então Ctrl S salva e Ctrl Shift S salvar como. Já no Word, Excel e PowerPoint é Ctrl B para salvar e F12 para salvar como. Valeu as dicas, pessoal? Para iniciar? Vamos lá então. Então, aqui nesse segundo tópico, nós vimos o que vai cair sobre, então, edição de texto, planilhas e apresentações. Só que tem ainda um porém. Nesse mesmo tópico, tem muita coisa nesse tópico aqui. Metade do edital quase é esse tópico. Olhem só. Então, aqui tem Word, Excel, PowerPoint, né, Writer, Calc, Impress, são 6 programas. E, além disso, tem mais o Outlook, tá? Que ele diz que é para a versão Office 365, só que isso não muda tanto. Office 365 é uma versão online do Office, tá? É uma versão online. O que não deixou muito claro aqui, tá? O que não deixou muito claro nesse edital, né, que até eu fiz alguns questionamentos em alguns grupos e o pessoal não sabia também, é, por exemplo, assim, ó, esse versão Office 365, eu entendo que seja só do Outlook. E que os outros é o Office normal, o Office local normal, tradicional. Tá? Aí já outros comentam, não, é do Office 365 todos, Word, Excel, PowerPoint e Outlook. Aí ninguém soube explicar isso. Tá? Então eu considerei como sendo só o Outlook, sendo o do Office 365. Tá? Mas eu vou tentar descobrir, vou tentar entrar em mais alguns grupos e ver, né, também com a questão da banca também sobre isso. Tá? Mas na pergunta que eu fiz para a banca nem responder. Então, nesse segundo tópico é isso. Então nós temos 7 programas. Agora eu pergunto, para que serve o Outlook mesmo? Ah, tá bom, já melhorou. Então o Outlook é para trabalhar com envio e recebimento de e-mails, de mensagens. Tá? Quando nós vamos ver relativo às mensagens, a parte de protocolo, existem padrões de protocolos para envio e para recebimento, né, de mensagem. Alguém tem essa noção ou não? Que protocolos são esses? Não? Mas depois a gente vai ver. Existe um protocolo para envio de mensagens e existem 2 protocolos para recebimento de mensagens. Né? Então, cai muito essa parte de questões sobre protocolos. Por exemplo, assim, qual é o protocolo de acesso à internet em ambiente seguro? Alguém sabe? Se cai essa questão assim, qual o protocolo da internet em ambiente seguro? Quando você acessa a internet, vocês abrem uma parte da internet, lá em cima tem um endereço e tem um cadeadinho. Isso, tá? Então, qual o protocolo em ambiente seguro? HTTPS. Em ambiente não seguro, HTTP, não tem o S. Tá? Então, isso são protocolos. Alguém sabe do que eu estou falando? A maioria? Tá? Mas observem, nos endereços da internet, quando vocês estão acessando, lá em cima ele inicia sempre com o protocolo que está sendo usado para o acesso à internet. Então, HTTPS é acesso à internet em ambiente seguro. HTTP em ambiente não seguro. Protocolo para envio e recebimento de mensagem. De mensagens é outro. Para envio e recebimento de arquivo. Por exemplo, eu estou na internet. Estou lá na internet navegando. Aí eu pego um arquivo, criei, por exemplo, o meu currículo e mandei esse currículo para uma empresa. Eu estou transferindo um arquivo do meu computador para a internet. Tá? Então existe um protocolo que faz essa transmissão desse arquivo e o mesmo protocolo é usado para receber o arquivo. Tá? Então existem protocolos para envio e recebimento de mensagens. Tá? A gente diz que é protocolo de transferência de arquivos. Tá? Alguém sabe qual é o nome ou não? Protocolo de transferência de arquivo. É o FTP. Tá? FTP. Em inglês, no caso, eu escrevo assim, ó, File Transfer Protocol.
Tá? Então é protocolo de transferência de arquivos. File em inglês quer dizer, em português é arquivo. Então arquivos. O que são arquivos? É documentos, é fotos, é músicas, é vídeos, isso são arquivos. Então o protocolo usado para transferência de arquivo é o FTP. Tá? Então é FTP, protocolo para transferência de arquivo. Já que nós estamos nesse assunto sobre transferência de arquivos, existe um nome para quando eu mando esse arquivo e existe um nome para quando eu baixo esse arquivo. E cai bastante em questões de concurso também. Como é que chama? PDF. Não. PDF aí é formato, tipo de arquivo. Isso. Então, envio de arquivos é upload. Recebimento de arquivos é download. Tá? Envio documentos, envio um arquivo, envio uma foto. Posto uma foto lá no Instagram. Ou posto uma foto lá no meu Face. Tudo isso eu estou fazendo uploads. Tá? Uploads. Então, envio, né? Envio de arquivos, uploads. Recebimento de arquivos, downloads. Como é que escreve? Deixa eu apagar aqui, eu tenho pouco espaço de quadro. Eu vou fazer uma coisa, se isso aqui recolher, não atrapalha o pessoal de casa. Depois me diz se atrapalha ou não. Deixa eu só regular aqui uma mudança. Eu gosto de escrever no quadro sobre o... Aí. Acho que é visível. Pessoal de casa, se tiver alguma dúvida, né, olhe no grupo. Eu não estou olhando, mas olha. Coloque no grupo lá. Ninguém se manifestou ainda, mas que vá. Ninguém assistindo em casa? Vamos lá. Então, quando eu quero enviar alguma coisa, então eu estou fazendo um upload. Load quer dizer carga, tá? Carregar, tá? Up, carregar para cima. Tá? Então, tu está no teu computador, tu está enviando para a internet. Então, upload. Tá? Aí, mesmo outro nome, ó, load também, tá? Que é carregar, só que aí tu escreve down. Down quer dizer para baixo. Então, download. Tá? Download. Recebimento de arquivos. De arquivos da internet, tá? Recebimento de arquivos da internet, transferência para o computador, tá? Download. Então o pessoal diz o que? Eu vou baixar, né? Então down é para baixo. Eu vou baixar um arquivo, eu vou baixar aquele filme, eu vou baixar aquele programa, baixar da internet, tá? Upload, eu vou enviar, tá? Então envio de arquivos. Bom, por que eu estou explicando isso junto? Pelo seguinte, eu já vi cair em questões, porque na verdade se tu for pegar num livro, numa parte de informática que tiver, e falar sobre FTP, ele vai falar que FTP é o protocolo de transferência de arquivos. E vai dar inúmeras explicações, tudo mais sobre FTP. Porém, as questões que eu tenho visto cair nas provas ultimamente sobre isso, ele cai assim, ó, qual protocolo para download/upload de arquivos? E aí, qual que é? É o mesmo FTP, tá? Então ele é tanto tu enviar quanto receber, está fazendo transferência de arquivos, transferência para ti ou de ti, né? Pro teu computador ou do teu computador, pro teu celular ou do teu celular, né? Então é transferência de arquivos, é a download e upload. Então o FTP é o protocolo para download e upload de arquivos, tá bom? Então FTP é protocolo. Então estamos falando de protocolo, né? Protocolo internet. Então FTP, transferência de arquivos. HTTPS, acesso à internet em ambiente seguro. HTTP, em ambiente não seguro. Tá? Para e-mail, nós falamos sobre o Outlook, né? Nós falamos sobre o Outlook. Qual o protocolo usado para transferir mensagens, para enviar? Tu cria um e-mail e envia. Tá? Qual o protocolo que faz isso? Não é um nome muito comum de falar, mas cai bastante em concursos. Aí eu uso o nome do protocolo é o SMTP. Aí eu uso uma brincadeira, eu uso um mnemônico que diz: sua mensagem está partindo. Tá? É um mnemônico só para vocês gravarem. Sua mensagem está partindo. SMTP. Esse é o protocolo para
envio de mensagens, né? Envio de e-mails. Tá? Então, como é que é o nome do protocolo? SMTP, para enviar. E para receber? Alguém sabe? Aí são dois. Tá? Aí são dois. Quando eu baixo do servidor, por exemplo, eu baixo lá do Gmail, do Hotmail, do Yahoo, eu baixo os e-mails para o meu computador, tá? Eu tenho a escolha se eu quero baixar os e-mails para ficar no computador, né, dentro do Outlook, e quero tirar lá do servidor, ou quero baixar apenas uma cópia e deixar o original lá. Então existe isso. Então, qual o protocolo de recebimento de mensagens mantendo no servidor? Então, qual o protocolo de recebimento de mensagens mantendo no servidor? Então, SMTP, calma aí, é para enviar e-mails. Tá? E IMAP é para receber e-mail. Então, protocolo para recebimento de e-mail, mantendo cópia no servidor. Mantendo cópia, ou mantendo o original, né? Mantendo cópia no servidor. Ele vai trazer uma cópia para dentro do Outlook, no teu computador, né? E vai deixar o original, vai deixar uma outra cópia idêntica lá no servidor, lá no Gmail, lá no Hotmail, lá no servidor de e-mails que vocês usam, tá? E, então, eu gosto de usar assim, ó, mantendo, ó, IMAP. O IMAP, ele recebe as mensagens mantendo lá no servidor uma cópia, tá bom? E o outro é o POP3. POP3. Então, receber e-mail excluindo do servidor. Então, um protocolo de recebimento de e-mail excluindo do servidor, né, quando é o POP3. Tá? O POP3 ele exclui do servidor e o IMAP mantém no servidor. Tá? Então, esses são alguns protocolos mais importantes e que mais têm caído, né, em questões de concurso. Tá? Bom, continuando. Então, nós vimos um pouco. Então, tudo isso que a gente viu e bateu é do tópico 2. Tá? Então, o 3, segurança da informação. Nós vamos ver depois partes teóricas, eu vou trazer questões também, vou mandar questões do grupo, eu vou tentar colocar materiais extras além de tudo que tem na apostila, né, sobre isso. Mas tem bastante coisa também na apostila sobre essa parte. Segurança da informação. Então, fundamentos de segurança, conceitos e os mecanismos de segurança que vocês utilizam. Mecanismos, né, por exemplo, de criptografia, né, para que ninguém tenha acesso às informações. Né? Que tipo de criptografia? Então existe a criptografia simétrica, existe a criptografia assimétrica, né? Assimétrica é com uma chave privada, a assimétrica é uma chave pública e outra privada que tem que ser usadas juntas para poder abrir aquele arquivo, aquele documento, né? Então existem vários fundamentos, conceitos e informações, né, de segurança. Outra coisa também, né, além da questão de colocar senha nos arquivos, a questão de segurança da informação através de backups. O que é backup? É uma cópia de segurança do arquivo, do documento. Então, tudo isso nós vamos ver então, depois desses conceitos de segurança da informação. 4. Proteção de estações de trabalho. Por exemplo, o teu computador em casa é uma estação de trabalho. Assim como eu posso ter numa empresa um servidor e várias estações de trabalho. Então, as estações de trabalho são aquelas utilizadas realmente pelos usuários para desempenhar as tarefas necessárias que precisam. Tá? Então, como que eu faço para proteger os computadores da rede? Né? Então, o que eu posso fazer para isso? Tá? Então, aqui mais é conceito, mas para vocês entenderem, ó, controle de dispositivos USB. O que são dispositivos USB que tu usa no computador normalmente? Pendrive, HD externo, esses são os principais. Né? Esses são os principais. Então, como que tu utilizar? Que tipos de mecanismos de segurança tu pode instalar?
né? Tu instala programas, tu instala... Então são funcionalidades que tu pode fazer para controlar os dispositivos USB. E um desses controles é o não usar. Né? Não usar. Eu vou transferir, eu transfiro por e-mail, eu transfiro de outras maneiras, mas eu não fico o tempo inteiro. Chega um pendrive, olha esse arquivo aqui para mim. Aí todo mundo tira o pendrive, coloca outro. Isso aí é terrível. Porque um pendrive infectado, tá? Ele vai infectar aquele computador e depois cada pendrive que tu colocar nele, ele vai infectar também. Tá? E vai disseminar de uma maneira, né, incrível. Então, isso um sistema de proteção é não usar, né, os dispositivos, né, USB nos computadores. O hardening no caso, um protocolo de recursos que vocês utilizam para proteger o teu computador ou para proteger a rede do modo geral. Isso é mais conceito, porque tem várias formas de hardening, né, mas essa parte esse termo aqui, ele é usado como endurecimento, enrijecimento. Tu vai fazer algo de segurança maior do que tu tem, é melhorar a tua segurança. Então esse é o conceito de hardening. Tá? Agora, anti-malware. O que é um anti-malware? Mas assim, na verdade o vírus é um tipo de malware. Tá? Então existe o vírus, existe o adware, existe o cavalo de Troia, né? Existem vários tipos, né? Existe o spyware, né? Então tem vários programas que são programas maliciosos, mas que eles não são vírus, né? Tem os vermes, que são chamados worms. Já ouviram falar nisso ou não? Os worms. Worms é um tipo de malware, né, que é considerado um verme. Ele se dissemina pela rede, tá? Mas ele trabalha de maneira diferente dos vírus. Muitas vezes cai questões para te entender. No caso, normalmente, o meu computador está lento, ele está com vírus, né? Ele está com vírus. Mas daqui a pouco o teu computador está com vermes. Vocês já sabiam que o computador de vocês podia dar vermes? Imagina vocês ligaram o computador e começar a sair verme de tudo que é jeito assim. Não vai acontecer. Bom, então aqui, o anti-malware. Então, malware são todos esses programas. Então, o vírus, o worms, o spyware, adware, tá? Todos esses programas são os malwares. Então, anti-malware são programas que protegem o teu computador, que protegem a tua rede contra isso. Tá? E o firewall é como se fosse um porteiro. Tá? É um porteiro, digamos, o teu computador é um prédio, aí está o porteiro armado na entrada da porta, assim. Aí alguém chega de forma ameaçadora, ele vai afugentar todo mundo dali. Tá? Então, o firewall é um sistema de proteção que cria uma barreira, né, para que o teu computador não seja infectado, principalmente, né, com itens que venham da rede. Né, que tudo isso a gente vai ver na parte de segurança de informação, na parte de segurança, né, e de proteção das estações de trabalho. Tá? Muita coisa é teoria, muita coisa é conceito, muita coisa eu vou tentar mostrar na prática para vocês também. 5. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações. Então, como que as informações são organizadas no teu computador, né, ou na rede, do modo geral? Então, em arquivos, pastas e programas. Isso são conceitos básicos. Então, arquivos, pastas e programas. O que é um arquivo? O que é uma pasta? O que é um programa? Tá? Isso é eles. Por exemplo, tudo que ocupa espaço no computador são armazenados em arquivos. Tudo é arquivo. Tá? Até mesmo um programa. Um programa, quando tu abre ele gera o programa para ti. Mas o programa ele é formado por vários arquivos. Né? São vários arquivos. Então, tudo que é conteúdo é arquivo. Quando eu crio uma pasta, que espaço que ela ocupa no computador, no disco? Eu mando criar uma pasta, né? Que espaço que ela vai ocupar no teu pendrive, no teu computador? Mas quanto de espaço ela vai ocupar? Nada. A pasta não ocupa espaço. A pasta vai ocupar 0 bytes, 0 informações, não ocupa nada. Mas aí, quando tu coloca os arquivos dentro dessa pasta, os arquivos que geram espaço lá dentro. Então aí eles vão ocupar espaço. Essa pasta tem o tamanho de 3 GB. Mas na verdade não é a pasta que tem 3 GB. É o conteúdo que está dentro dela que dá 3 GB, 3 GB. Tá? Não sei se eu estou falando algo tão maluco para vocês, mas todo mundo tem uma noção do que é kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte.
Já ouviram falar disso? Já? Todos? Tá? Então, esses conceitos, esses itens, então é muito importante. Então, saber essa organização das informações. Como que os arquivos são organizados? Então, os arquivos são organizados, né? Como que o conteúdo é organizado? Em arquivos. E esses arquivos geralmente são organizados dentro das pastas. E às vezes uma pasta com vários arquivos forma um programa ou mais programas. Tá? 6. Rede de computadores. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos de rede e procedimentos de internet e intranet. Tudo é conceito, mas tem prática também para mostrar para vocês. Só para entender, ó, eu vou só falar desses dois termos aqui, ó, internet e intranet. Qual é a diferença? Então, às vezes tu tá com o computador, tu acessou um site, por exemplo, né? E de repente tu não tá mais na internet. De repente tu tá numa intranet. Ou de repente tu tá numa extranet. Mas como que tu sabe que ambiente que tá? Primeiro, se tu entrou no site lá, um site de, sei lá, um blog. Entrou num blog e começou a verificar as notícias e as fofofas. Não, as notícias, Foi verificando tudo daquele site, papapá. E no momento, vocês precisaram colocar senha para entrar lá? Não. Então vocês estão no ambiente internet. Então, quando vocês estão no ambiente público, é internet. Então, a internet é pública. Então, no momento que tu entra com a autenticação, tu vai lá e coloca uma senha para te entrar, tu saiu da internet, tu não está mais na internet. Aí tu está numa intranet ou numa extranet. Mas depois eu vou explicar a diferença dos conceitos. Tá? Então, quando que tu está na internet? Quando tu está no ambiente público. Se é privado, aí não é internet. Aí ou é intranet ou é extranet. Tá? Ou é extranet. Tá? Mas depois a gente vai ver, né, as diferenças entre eles. Então, rede de computadores, né, praticamente é isso, mas tem muito mais coisa. Por exemplo, essa parte dos conceitos, né, de rede, a gente vai ver, por exemplo, o que é uma LAN, o que é uma MAN, o que é uma UAN, tá? O que é uma WLAN, tá? Então tudo isso a gente vai entender esses conceitos também, como é que funciona. Tá? Então LAN, MAN, WAN, né? Então normalmente esses nomes aí é quanto ao tamanho da rede. Por exemplo, chegou um roteador, né? Tu pegou a internet de fibra, colocou lá 500 MB no teu prédio. Aí colocou um roteador lá, ou um switch, enfim, e distribuiu vários pontos de internet naquele prédio. Tá? Então, dentro daquele prédio, tu tem uma... Que rede tu tem lá? Uma LAN, uma MAN ou uma WAN? O que você acha? Vocês têm uma rede de pequeno, médio ou grande porte? É isso que eu estou perguntando. Né? Então, LAN é uma rede de pequeno porte. MAN é uma rede de médio porte. Tá? E o WAN é uma rede teia. Né? O W vem de wide, é teia. São várias redes que formam ela. Tá? Então, vocês estão em qual? Numa LAN. Numa LAN, é uma rede de pequeno porte. Uma WAN, por exemplo, a maior WAN do mundo é a internet. Toda a internet, ela é toda interligada por várias redes, né, que vão se disseminando, né, e completam todo o acesso que vocês têm interligado. Então aí é uma grande WAN. A WAN pode ser privada ou pode ser pública. Tá? No caso a internet é pública. Uma intranet ela já é privada. Tá? Então, conceitos. Depois a gente vai ler, vai entender melhor sobre isso. Bom, 7. Passando do próximo slide então. 7. Sobre navegador web, navegadores de internet. Cuidado nas questões, pessoal, que pode cair assim, ó, com esse nome, ó, pode cair assim, ó. Browser. Browser quer dizer navegador. Tá? Então, browser e navegador é a mesma coisa. Então, o que é um browser? O que é um navegador? Então, é um programa usado para acessar a internet. Tá? Então, isso é um navegador. Então, o Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, né? O Safari, que é da Apple, né? Que é usado muito no iPhone, por exemplo, no iPad, tá? O Safari, tá? E o Internet Explorer, que antes era usado também. Só que pro edital de vocês, o que ele está pedindo? Ele está pedindo o Chrome, até ele já colocou até a versão.
gente vai ter que ver bem os tópicos sobre essa versão. Tá? Então, Google Chrome versão 106.052.49.119. Tá? Versão oficial de 64 bits. Microsoft Edge, que é o sucessor do Internet Explorer. Então esse aqui ele vem nativo. Tu instala o Windows 10 e ele vem com o Microsoft Edge. Só que é a versão 91. Tá? Eles colocam, muda muito pouco, mas eles colocam essas versões porque às vezes cai uma questão sobre o Google Chrome, por exemplo, tá? E aí a questão está certa. Mas aí uma pessoa diz assim, a questão diz assim, no Google Chrome, aí não diz a versão, né? Acontece assim, assim, assado. Tá? É feito dessa maneira. Pronto. Aí abre brecha para um recurso na questão. Aí uma pessoa que errou aquela questão, alguém vai dizer, olha, tu vai lá e faz um recurso, né? Vai lá e faz um recurso porque na versão tal e na versão tal era feito de outro jeito. É um detalhe, às vezes coisinhas, mas aí deixa a brecha. Então o que eles fizeram? Eles colocaram que é nessa versão. Então eles vão se basear nessa versão. Então, na versão tal faz de outro jeito, mas não importa, eu quero nessa versão. E isso aqui também vai abrir brecha para recurso. Se, digamos, a questão que foi colocada nessa versão é feito algo diferente, já vai lá e pede anulação daquela questão. Tá? Então tem muito isso dessa parte de não deixar gerar recurso da questão, e o concurseiro ele quer que gere recurso quando errou, né? Quando errou a questão. Tem muito disso. O Microsoft Edge, então outro navegador, e o Mozilla Firefox, mas na verdade ele não pediu o Mozilla Firefox comum, ele pediu o Mozilla Firefox versão ESR, que é uma versão empresarial. Ela é uma versão empresarial e própria para ele tem um recurso de atualização estendida, né, e que fica mais tempo sem receber novas atualizações. Então, um recurso próprio, uma versão própria para empresa, uma versão empresarial, tá? Uma versão empresarial do Mozilla Firefox. Então, depois eu vou explicar algumas diferenças que ela tem. Por exemplo, tem recursos diferentes até para te colocar em tela cheia. Por exemplo, lá nessa versão, em toda versão eu coloco F11 e coloco em tela cheia o meu navegador. Esse não fica em tela cheia se eu der F11. Então ele pode gerar questões em relação a isso. Então depois eu vou tentar trazer materiais extras exatamente sobre, né, com dicas, uma lista de dicas somente dos diferenciais do Firefox comum para o Firefox ESR, tá? de empresarial. Tá? E mais isso aqui, ó. Isso aqui gera muita questão, pessoal. Busca e pesquisa na web. Tá? Então, busca e pesquisa na web. Por exemplo, quando vocês querem fazer uma pesquisa na web, vocês entram onde? No Google. Tá? Então, o Google que aparece para vocês é só um link escrito Google e um local para pesquisar. É só isso. Mas onde que ele realmente pesquisa? Aí depende. Eu posso, por exemplo, acessar o site do Google, mas não usar o Google para pesquisa. Porque eu posso definir no meu navegador qual é o mecanismo de pesquisa que eu quero usar. Então, existem mecanismos de pesquisa, onde o mais usado, quase que 90%, por exemplo, no Brasil, é o Google. Tá? Mas tem outros países que não usam o Google na sua maioria, digamos assim. Ou tem uma porcentagem maior, né, de uso de outros pesquisadores. Um muito conhecido no mundo todo também é que é da Microsoft. Por exemplo, o Google a parte de pesquisa da Google é da empresa Google mesmo, né? Mas existe um da Microsoft, né, que foi comprado pela Microsoft um tempo e foi desenvolvido, trabalhado, melhorado para criar um concorrente com o Google, digamos. Quem é que conhece? O Bing. Já ouviram falar ou não? Já? Então, o Bing é da Microsoft. Ele está, digamos, em segundo lugar. E existem outros mecanismos de pesquisa, né? A própria Yahoo tem um sistema de pesquisa muito bom, tá? O Mercado Livre criou um sistema de pesquisa também, tem a nível mundial, tem a DuckDuckGo também, tá? É DuckDuckGo, né? Que também é utilizada para pesquisa. Mas quem está em primeiro no ranking? Google. Segundo, Bing. Os outros, né, todos juntos dá 2%.
né? Mas são mecanismos de pesquisa que pode ser gerado uma questão. Então não importa se o cara está lá em 2%, mas ele pode cair numa questão, né, perguntando. São mecanismos de pesquisa, exceto, por exemplo, aí cai esse e um nome lá que não tem nada a ver com o mecanismo de pesquisa. Estou dando um exemplo que pode cair uma questão assim. Então vocês têm que conhecer os mecanismos de pesquisa. Eu vou passar para vocês depois um pouco melhor sobre isso, e um pouco já tem na apostila também. Tópico 8. Correio eletrônico. Grupo de discussão, fóruns e wikis. Bom, correio eletrônico é e-mail, tá? Envio e recebimento de e-mail. Grupos de discussão, fóruns, esses são muito similares, muito parecidos, tá? Tanto o fórum quanto o grupo de discussão, tu pode abrir um fórum, pode abrir um grupo de discussão, incluindo pessoas e discutindo sobre certo assunto, criando reuniões, né? Tu cria, digamos, um network, tu começa a conhecer mais sobre um tema, por exemplo, ou no caso, discutir sobre um tema dentro dos grupos de discussão e dos fóruns, tá? As wikis, aí é diferente. A wiki, tu cria, digamos, um local e tu gera, as wikis têm que ser abertas, têm que ser públicas, mas ela é para geração de conteúdo. Tu vai colocando conteúdo ali, vai trabalhando, vai alterando, né? Tu cria uma conta dentro de uma wiki e lá tu vai lançando informações, lançando dados, né? Quem lançou essa informação fica gravado, quem foi. Então não dá para te escrever uma besteira, por exemplo, não é recomendado fazer isso. Mas a maior wiki e mais respeitada do mundo é qual? A Wikipedia, né? Wikipedia, que hoje é quase uma referência a nível mundial, né? Tem praticamente todos os idiomas, tem o trabalho da Wikipedia, né? E é respeitado, não é qualquer um que vai lá e coloca qualquer bobagem. Eles tentam sempre colocar o melhor, de maneira mais correta, tudo para que, né, crie realmente para que o pessoal volte lá e utilize a Wikipedia para pesquisa, né? Tá? Mas, por exemplo, universidades dificilmente vai aceitar, por exemplo, um trabalho pesquisado na Wikipedia. A maioria questiona, né? Porque, não é algo oficial, não é algo que é criado com a veracidade real mesmo, porque outras pessoas podem entrar lá e alterar, colocar mais informações, né? Mas a Wikipedia ela é bem restrita nesse sentido, né? Eles procuram manter sempre o conteúdo que seja real. Cada conteúdo postado ele passa por análise antes de ir para o ar, então tem algumas questões bem relevantes sobre isso. Então, mas a Wikipedia é um tipo então de wiki. Então o wiki é compartilhamento de conteúdo. Grupo de discussão e fórum é tu dialogar, digamos, tu trocar uma ideia sobre tal assunto, né? Universidades ocupam muitos fóruns, muito isso de fórum também. O professor vai lá e cria um tópico no fórum, os alunos têm que ir lá e postar a sua opinião sobre aquele fórum, e aí gera discussão, até gera um trabalho completo, às vezes, com conteúdo no fórum, tá? E o correio eletrônico é e-mail, e recebimento de mensagens, tá? 9. Raríssimo cair no edital isso, né? Mas caiu sobre redes sociais. Mas eu creio que não vai ser uma questão lá como que posta uma foto no Face, não vai ser isso. Vai ser sobre quando que surgiu essa rede social, qual o intuito que era, conteúdos mais técnicos sobre aquelas redes sociais. Mas eu vou tentar passar e dar conhecimento para vocês dos pontos principais, né, de cada uma delas, né? Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, esses aqui foram criados, né, com o intuito de comunicação, né? Já o WhatsApp já é uma comunicação mais direcionada a um telefone, já é mais, né, o WhatsApp, uma substituição praticamente do telefone. Hoje uma linha telefônica tu utiliza, uma linha móvel tu utiliza praticamente só para o WhatsApp. Se um dia melhorar a questão da ligação pelo WhatsApp, acabou com a telefonia, né? O ruim hoje é tu faz uma ligação no WhatsApp, aí a pessoa se moveu e cai, vai aquela história. Mas o pessoal usa a questão de enviar áudio, tu manda o áudio, recebe o áudio. Então, substituiu o sistema de telefone praticamente. Tá? O Telegram é uma mistura, de muitas coisas, mas ele é mais direcionado, o Telegram é mais direcionado à similaridade do WhatsApp. Tá? Ele é mais parecido com o WhatsApp. E esse LinkedIn, aí já é uma rede social profissional.
né, para profissionais. Então lá tu coloca o teu currículo, né, tu coloca, digamos, as tuas pretensões, qual o teu conhecimento que tu tem, né? Então tu cria um currículo virtual dentro do LinkedIn e tu mantém aquilo ali atualizado com cursos que tu fez, né? E aí pessoas entram em contato contigo, né, buscando, né, no caso, um perfil para um funcionário, né? Vocês podem adquirir até trabalhos remotos, trabalhos online através da tua rede social profissional do LinkedIn. Levante a mão quem tem LinkedIn aqui que usa. Legal, show. E mantém atualizado? Tem atualizado? Ótimo. Tá? Então é uma rede social para profissionais. Tá? Uma rede social para profissionais. Até quem, pelo LinkedIn, começa a postar um monte de bobagem, um monte de coisa, isso aí é terrível. Né? Para o perfil isso aí é terrível. Então o LinkedIn é para profissional mesmo, para trabalho. Tá? Então o perfil fica bem complicado, né, em relação a isso. Então cuidem do que vocês vão postar. Bom, falando em rede social, cuide o que vocês vão postar no Facebook, cuide em tudo. Por quê? Porque quem vai te contratar não vai olhar só o teu LinkedIn, ele vai olhar todas as suas redes sociais. Ele vai fazer uma varredura para ver que tipo de pessoa, que perfil que tu tem como pessoa, né, para entender o teu perfil como profissional depois. Tá? Então cuidem isso, tenham atenção às suas redes sociais. Tá? Então, redes sociais. Visão geral sobre sistemas de suporte à decisão e inteligência de negócio. Isso é muito amplo, né? Mas eu vou tentar apresentar uma teoria legal para vocês sobre isso, né? De como funciona, né? Como vocês podem utilizar e que tipo de questão pode cair em relação a esse tópico. Fundamentos sobre análise de dados, né? Como fazer análise de dados, análise de banco de dados, análise sobre os dados, que tipo de dados são sigilosos, que tipo de dados não são, porque hoje, né, depois do lançamento da LGPD, né, tem muito essas questões. Existem hoje os dados sensíveis, tá? Aí o que é um dado sensível, como que vocês avaliam o que é um dado sensível, né? E na hora de preencher um formulário ou de pedir um formulário, pedir os dados de alguém, como identificar que tipo de dados tu pode pedir, que tipo de dados tu não pode, né? É proibido pedir. Então tem que fazer, a LGPD está para ser analisada também em relação a isso, em relação a esses itens. Conceitos sobre EAD, né? Sobre educação à distância, conceitos de tecnologia e ferramentas multimídia de reprodução de áudio e vídeo, tá? E ferramentas de produtividade e trabalho à distância, que depois do início da pandemia começaram a divulgar muito isso, essa questão de produção de lives, né, conteúdo remoto, né? Então tudo isso, existem programas para fazer isso. Então como criar uma live, como criar, né? Então qual o funcionamento do Microsoft Teams, Cisco Webex, tá? Google Hangout já morreu, não deu muito certo, já está sendo substituído por outro, mas está no edital, mas eu vou explicar para vocês depois como funciona. Então o Google Hangout já está, né, descontinuado desde 2021. Tá? Google Drive, tá? Google Drive e Skype. Skype também está sendo melhorado, mas talvez mude o nome dele em seguida também. Mas o Skype, ele surgiu já há mais de 10 anos, né, como algo... Como? Ele surgiu com a ideia de substituir a telefonia. Né? Ele já existia antes do WhatsApp, só que o WhatsApp acabou, né, ultrapassando ele, né, até pela questão de divulgação que foi feita bem diferenciada. Mas o Skype ele trabalha sobre VoIP. Já ouviram falar de VoIP? VoIP quer dizer voz sobre IP. É a comunicação por voz através da internet. IP significa Internet Protocol, é o protocolo da internet. Tá? Então, VoIP é tu falar através, né, utilizar o sistema de voz através da internet. Então, só que o Skype ele avançou muito em relação a isso. Tá? Ele não é hoje só VoIP. Então, ele é VoIP, tu pode criar uma live pelo Skype, tu pode criar um monte de coisas, tu pode criar uma sala de reunião, tu pode criar uma sala de estudo dentro do Skype. Então tem muita coisa que dá para fazer, né, dentro desse sistema. Então ele é uma ferramenta, hoje é considerado uma ferramenta de produtividade e trabalho à distância. Então dessas aí está sendo cobrado, tem várias, mas está sendo cobrado. Então o Teams da Microsoft, né, esse Webex, né, que é da Cisco, o Hangout, que é da Google, mas que não deu muito certo, depois eu vou mostrar sobre o sucessor dele,
tá? O Google Drive, tá? O que faz o Google Drive? Quem é que sabe? Como? Isso, então é um ambiente na nuvem, um ambiente de espaço cloud, que a gente chama, né? O cloud computing. Então o que seria? É como se fosse um HD, né? Como se fosse um HD, um SSD, que vocês têm na internet, na nuvem realmente. Que vocês acessam de qualquer dispositivo com acesso à internet. Vocês acessam o site da Google, clicam lá em Drive, né? Colocam o usuário e a senha do e-mail de vocês, por exemplo, vocês têm esse espaço lá, né, para colocar arquivos e tudo mais. Ó, eu recomendo a utilização dele até mesmo para os seus arquivos. Tu tem o teu currículo, os teus trabalhos, né, coisas importantes. Às vezes a pessoa tem tudo no computador. Aí desligou o computador, no outro dia amanheceu queimado o HD. E aí, vai fazer o quê? Perdeu. Sendo que tu tem esse espaço, esse recurso na internet. Então é uma maneira de usar como ferramenta, né, como ferramenta de trabalho. Vocês podem colocar os seus arquivos lá. Tu cria uma pasta que nem tu cria no teu computador. Cria uma pasta lá, coloca os arquivos dentro, né? Tu pode compartilhar com outras pessoas, tu escolhe com quem compartilhar, né? Então tu gerencia isso, tranquilo, bem legal. Como que eu faço isso? Pode ser através do teu e-mail do celular mesmo. Só que assim, ó, o que acontece? Se a pessoa tem um e-mail no celular, tem que ter. Para te poder baixar os programas, tu tem que ter o e-mail do Gmail. Mas foi o primo que criou, foi o tio que criou, foi não sei quem. Qual é o teu e-mail? Não sei. Aí não serve para nada. Né? Tu tem que saber, tem que ter um e-mail cadastrado e tu tem conhecimento desse e-mail. Né? E não precisa ter um monte. Tendo um e-mail, tu pode usar aquele e-mail para tudo. Todos os cadastros que tu fizer, tu usa aquele e-mail. Né? Entrou lá num site que tu não entra há muito tempo. Qual é a senha disso aqui? Tu clica e recupera a senha pelo e-mail. Então, tu tendo acesso aos e-mails, mas esse é um problema, a pessoa não sabe o seu e-mail. Não sabe. Eu não sei. Eu tenho um e-mail no celular? Tenho, mas não sei qual é. Tá? Através do e-mail do Gmail, tem até como localizar o teu celular. Então, se um dia tu chegou num lugar, numa loja, foi experimentar lá um calçado e deixou o celular em cima do coisinho do provador lá, e foi embora. Aí, lá quando tu chegou em casa, e o meu celular? Ou quando chegou lá no lugar que tu ia usar o celular, cadê o meu celular? Eu cheguei na loja tal, cheguei não sei aonde, e aí, onde é que eu deixei meu celular? Uma maneira que tu pode fazer, né? Tem que ver se está ativada essa questão de localização ou não, mas tem até como descobrir sem estar ativado. Tu consegue através do e-mail, tu coloca localizar o meu dispositivo. Entra o teu e-mail e ele diz, está em tal lugar. Ele mostra no Google Maps onde está o teu celular. Hã? Se o telefone estiver ligado à internet, isso tem esse detalhe. Aconteceu isso comigo, daí estava desligado no local e a certificamente foi roubado, né? Sim. E aí depois já não consegui mais identificar. O desligar ele coloca até rastreamento de onde tu ligar de novo nos pontos que foi colocado. Mas tem maneiras, tem recursos interessantes. Que vocês controlam isso através do e-mail. Né, através do e-mail. Tá? Então, Google Drive, Skype, então tudo ferramentas de produtividade de trabalho à distância. Então é esse edital, só isso que tem que estudar. Né? Então é bastante coisa. Né? A informática veio com um edital bem grande, com bastante material, né, para a gente trabalhar em aulas reduzidas, digamos assim. Né? São 7 aulas. Mas eu vou tentar trabalhar o melhor com vocês, tentar também mandar materiais extras, mandar questões para vocês fazerem em casa também, e nos outros horários, para que a gente consiga vencer todo o edital. Tá? Mas tem coisas que são teorias que é vista rapidamente, numa página que tu lê ali já entende sobre aquela matéria. E tem tópicos que vai levar bem mais tempo. Né? O que vai demorar um pouco mais, digamos assim, vai ser esse item 1 e 2, né? O Windows, o Word, Excel, essa parte, né, que vai ter bastante coisa para a gente ver. Tá? Muitas vezes tem editais que caem, todo edital é esses dois aqui. Aí vocês têm mais 12. Tem mais 12 itens que caem. Tá?